de Almeida, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho, Pedro Alberto Viana, Rita de Joveiro Fernandes. Solicito que os senhores vereadores coloquem de pé. Havendo número legal, declaro aberta a sessão, vamos iniciar os nossos trabalhos. Já, de antemão, agradeço a presença hoje do nosso prefeito municipal, Joaquim de Assis Nascimento. Muito obrigado pela presença. Comunico que, tendo em vista a renúncia por escrito do vereador Renato Augusto Alves Ribeiro, que foi lida na reunião extraordinária do dia 15 de dezembro de 2015, ontem, sendo, portanto, declarado extinto o mandato do ilustríssimo do vereador Renato. Foi convocado o suplente do referido vereador, o ilustríssimo senhor Milton Alvim de Araújo, conforme determina o parágrafo único do artigo 29 da Lei Orgânica Municipal e parágrafo 3º do artigo 98 do nosso regimento interno. Solicito ao vereador João Fernando de Assis Cipriani que conduza o ilustríssimo senhor Milton Alvim de Araújo para dar entrada ao plenário. Pode ser eu e o Pedro? Pode? Com certeza. Posso ajudar? Prefeito, se quiser compor também conosco aí o plenário. Ali. Espera aí que eu vou ajudar. Espera que eu vou ajudar também. Ele é pesado. Ô João, ele é pesado. Tendo em vista o vereador Milton já ter prestado compromisso de posse uma vez, fica dispensado de fazê-lo. E declara empossado o senhor Milton Alvim de Araújo, vereador da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Ô, pessoal. Seja bem-vindo mais uma vez, agora definitivamente. Mais uma vez, eu repito as palavras, Vossa Excelência engrandece aqui com o seu trabalho, com a sua experiência de vida, experiência política, essa casa. Muito obrigado. É só solicitar depois Vossa Excelência para assinar o livro de presença. Já está passando aí. Solicita a senhora secretária, prefeito, quer fazer algum comentário? Solicito a senhora secretária que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 4 de dezembro de 2015. A ata da 45ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa, realizada aos 4 dias do mês de dezembro de 2015, às 16 horas e 53 minutos, no plenário vereador Silvio Lopes da Silva Santos, sob a presidência do vereador Marcos Martins, secretariado pela vereadora Rita de Joveiro Fernandes. O presidente solicitou ao secretário que fizesse a chamada dos senhores vereadores, verificando-se a existência de número regimental, com a presença dos vereadores Carlos Lopes, Evandro José Clóvis, Fernando de Assis Cipriano, Joaquim Benedito de Almeida, Milton Alvim de Araújo, Otávio Júlio Gonçalves Filho, Pedro Alberto Viana. O presidente declarou aberta a 45ª reunião ordinária. A secretária procedeu à leitura da ata da reunião ordinária no dia 2 de dezembro de 2015, sendo a mesma aprovada por unanimidade. A secretária procedeu à leitura das correspondências recebidas. Ofício número 040/15, Superintendência Regional Sudeste de Minas, Caixa Econômica Federal, Informação Pressa, ofício número 075/15, Conselho Municipal de Saúde, Informação Pressa, ofício número 516/15, Joaquim de Assis Nascimento, Prefeito Municipal, solicitação fase. Ofício número 078/15, Conselho Municipal de Saúde, solicitação fase. Ofício número 533/15, Joaquim de Assis Nascimento, Prefeito Municipal, Informação Pressa. E correspondência expedida, ofício número 598/15, Joaquim de Assis Nascimento, Prefeito Municipal, encaminhamento básico. Ofício número 601/15, Equipe de Combate à Febre Maculosa, encaminhamento fase. Ofício número 620/15, Lorival Zampieri, comunicado fase. Ofício 621/15, Sebastião Maximiano de Araújo, comunicado fase. Ofício número 622/15, Joaquim Carlos Perota, vice-prefeito municipal, comunicado faz. A secretária procedeu à leitura dos pareceres de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação nas proposições de decreto legislativo.
número 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, /15. Prosseguindo, o presidente concedeu-lhe a palavra para a apresentação sem discussão de proposições. Não havendo proposições a serem apresentadas, o presidente deu início à ordem do dia e disse: conforme já acordado, colocaremos em deliberação as proposições de decreto legislativo de concessão da comenda de bloco por se tratarem da matéria de natureza análoga. O vereador Joaquim Fernando de Assis Cipriano encaminhou ofício à mesa com relação ao impedimento de votar nas proposições número 79/15 e número 80/15, por tratar-se de concessão de honorário ao pai e à sogra do vereador. O vereador Milton Alvim de Araújo encaminhou ofício à mesa com relação ao impedimento de votar na proposição número 84/15, por tratar-se de concessão de honorário ao irmão do vereador, computando, portanto, a presença dele somente para efeito de colo na votação das proposições de decreto legislativo às quais comunicaram impedimento. A seguir, o presidente colocou em segunda e última discussão a votação em bloco as proposições de decreto legislativo sobre a concessão das comendas ordem do Caminho Novo aos senhores José Ferreira Jane Francisco, Joaquim de Assis Nascimento, Geraldo Francisco do Nascimento, Marlene Chapinotti Quirino, Janine Maria Gama Fernandes, Jairo Gama, Mário Pereira de Freitas, Leli Kelly, Leli Martins Ribeiro, Armando Cipriano, Geraldo Custódio Dormes, Joaquim Oliveira, Lorival Zampier, Sebastião Maximiano de Araújo, Elizabeth Cristina Vicente Alvim, Anabela Carneiro Franco Perota, Walter dos Santos Silva, Maria da Graça Teixeira, Joaquim Carlos Perota, Lúcia Rosane Franco, sendo as referidas proposições de decreto legislativo aprovadas por unanimidade. Em seguida, em última discussão e votação. Em seguida, o presidente solicitou aos vereadores que se colocassem de pé em conformidade ao disposto artigo inciso 7 do artigo 15 do Regimento Interno, promulgou os decretos legislativos no 35/15, de 4 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a concessão da comenda Ordem do Caminho Novo. Ao senhor José Ferreira, decreto legislativo número 36/15, de 4 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a concessão de comenda Ordem do Caminho Novo. Ao senhor Jânio Francisco, decreto legislativo número 37/15, de 4 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a concessão de comenda Ordem do Caminho Novo. Ao senhor Joaquim de Assis Nascimento, decreto legislativo número 38/15, de 4 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a concessão da comenda Ordem do Caminho Novo. Ao senhor Geraldo Francisco do Nascimento, decreto legislativo número 39/15, de 4 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a concessão de comenda Ordem do Caminho Novo. A senhora Marlene Chapinotti Quirino, decreto legislativo número 40/15, de 4 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a concessão da comenda Ordem do Caminho Novo. A senhora Janine Maria da Gama Fernandes, decreto legislativo número 41/15, de 4 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a concessão da comenda Ordem Caminho Novo. Ao senhor Jairo Gama, decreto legislativo número 42/15, de 4 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a concessão da comenda Ordem do Caminho Novo. Ao senhor Mário Pereira de Freitas, decreto legislativo número 43/15, que 43/15, de 4 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a concessão de comenda Ordem do Caminho Novo. A senhora Leli Kelly, decreto legislativo número 44/15, de 4 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a concessão de comenda Ordem do Caminho Novo. Ao senhor José Custódio Nunes, decreto legislativo número 45/15, de 4 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a concessão da comenda Ordem do Caminho Novo. Ao senhor Rony Cláudio
Matos Leite, decreto legislativo número 46/15, de 4 de dezembro de 2015. Que dispõe sobre a concessão da comenda Ordem Caminho Novo, a senhora Marília Elisete Laval Martins Ribeiro, decreto legislativo número 47/15, 4 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a concessão da comenda Ordem do Caminho Novo, ao senhor Armando Cipriano, decreto legislativo número 48/15, de 4 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a concessão da comenda Ordem do Caminho Novo, a senhora Geraldo Custódio Dornes, decreto legislativo número 49/15, 4 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a concessão da comenda Ordem do Caminho Novo, ao senhor Joaquim Oliveira, decreto legislativo número 50/15, de 4 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a concessão da comenda Ordem do Caminho Novo, ao senhor Lorival Zampier, decreto legislativo número 51/15, de 4 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a concessão da comenda Ordem do Caminho Novo, ao senhor Sebastião Maximiano de Araújo, decreto legislativo número 52/15, de 4 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a concessão da comenda Ordem do Caminho Novo, a senhora Elizabeth Cristina Vicente Alvim, decreto legislativo número 53/15, de 4 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a concessão da comenda Ordem do Caminho Novo, a senhora Anabela Carneiro Franco Perón, decreto legislativo número 54/15, de 4 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a concessão da comenda Ordem do Caminho Novo, ao senhor Walter Santos Silva, decreto legislativo número 55/15, de 4 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a concessão de comenda Ordem do Caminho Novo, a senhora Maria das Graças Teixeira, decreto legislativo número 56/15, de 4 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a concessão da comenda Ordem do Caminho Novo, Joaquim Carlos Perotti, decreto legislativo número 57/15, de 4 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a concessão da comenda Ordem do Caminho Novo, a senhora Lúcia Rosane Franco. Nada mais havendo em pauta, o presidente solicitou ao secretário que fizesse a chamada final dos senhores vereadores e declarou encerrado a presente reunião às 17h18, a qual estiveram presentes os vereadores que assinaram o livro de presença. Para constar, eu, Maria Aparecida dos Seis Outono, redatora, lavrei a presente ato que vai devidamente assinado. Matias Barbosa, os 4 dias do mês de dezembro de 2015. Ata da 13ª reunião extraordinária da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa, realizada aos 15 dias do mês de dezembro de 2015, às 17h59, no plenário, o vereador Silvio Lopes da Silva Santos, sobre a presidência do vereador Marcos Martins, secretariado pela vereadora Rita de Oliveira Fernandes. O presidente solicitou ao secretário que fizesse a chamada dos senhores vereadores, verificando-se a existência de número regimental, com a presença dos vereadores Carlos Antônio de Carlos Lopes, Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriano, Joaquim Benedito de Almeida, estando ausentes os vereadores Otávio Gil Gonçalves Filho e Pedro Adélio Viana. O presidente declarou aberta a 13ª reunião extraordinária, número 029/15, número 030/15, enviada pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, encaminhado respectivamente às proposições de lei número 92/15, que aprova a planta genérica dos valores mobiliários, composta pela planta genérica de valores do terreno e a tabela de preços de construção,
destinados à apuração do valor venal de imóveis para fins de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, do Imposto sobre a Transmissão e Interviews de Bens Imóveis de Direitos eles relativos, ITB, além de se reajustar as taxas municipais pelo índice de preços ao consumidor ampliado em IPCA, acumulado ao ano de 2015, número 92/15, que concede redução parcial para o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU. No exercício de 2016, estabelece desconto excepcional para pagamento de uma só vez, de IPTU, e taxas lançadas em conjunto, número 93/15, que autoriza a doação de imóvel ao Estado de Minas Gerais para a instalação da Polícia Militar, número 94/15, que autoriza a doação de imóvel ao Estado de Minas Gerais para a senhora secretária que faça a leitura da carta de renúncia do vereador Renato Augusto Alves Ribeiro. Como todos nós sabemos, o vereador Renato Augusto Alves Ribeiro estava licenciado por 120 dias. Ele fez um requerimento aprovado pela Casa por 60 dias, depois renovado por mais 60 dias. Entramos em contato com ele e ele nos disse que, infelizmente, não poderá ficar conosco e apresentou na data de ontem a carta de renúncia, que vai ser lida para o plenário, para que amanhã mesmo a gente possa convocar o suplente que já está conosco aqui, mas agora será de forma definitiva, o vereador Milton Alvim de Araújo. A secretária procedeu à leitura da carta de renúncia ao mandato do vereador Renato Augusto Alves Ribeiro. Assunto: renúncia ao mandato do vereador. Excelentíssimo senhor, na qualidade do vereador do município de Matias Barbosa, legislatura 2013-2016, bem nos termos do artigo 92 do regimento interno desta Casa Legislativa, apresentar a minha renúncia ao mandato parlamentar para o qual fui eleito no pleito de 7 de outubro de 2012. Na oportunidade, informo que as razões que me levaram a essa decisão são de cunho meramente pessoal. Agradeço aos meus eleitores que confiaram a mim o voto e a titularidade deste mandato, bem como aos vereadores e servidores desta Câmara, com quem tive a grata oportunidade de conviver nos últimos 2 anos e 7 meses. Matias Barbosa, 14 de dezembro de 2015. Anteciosamente, vereador Renato Augusto Alves Ribeiro. A seguir, o presidente diz: conforme renúncia por escrito, declaro extinto o mandato do vereador Renato Augusto Alves Ribeiro, conforme disposto no parágrafo único do artigo 92 do nosso regimento interno. Comunico que será convocado o suplente, conforme disposto no parágrafo único do artigo 29 da Lei Orgânica Municipal, do artigo 98 do nosso regimento interno. Não havendo ordem do dia e nada mais havendo em pauta, o presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a chamada final dos senhores vereadores e declarou encerrada a presente reunião às 18h17, a qual estiveram presentes os vereadores que assinaram o livro de presença. Para constar, eu, Maria Aparecida dos Reis Antônio, redator e lavrei a presente ato que vai devidamente assinado. Matias Barbosa, aos 15 dias do mês de dezembro de 2015. Está em discussão as atas. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovadas por unanimidade. Solicita a senhora secretária que faça a leitura das correspondências pedidas e recebidas. Correspondências recebidas. Ofício número 784, Sônia José Menezes, presidente do Conselho Municipal de Saúde e Solicitação Básica. Câmara Municipal de Santana do Deserto, Minas Gerais, convite fase. Ofício número 098/15. Wellington José Barreto Pinto, comandante da 33ª solicitação fase. Ofício número 097/15. Wellington José Barreto Pinto, comandante
da 13ª solicitação faz. Ofício número 097, Barra 15. José Barreto Pinto, comandante, solicitação faz. Ofício número 039, Tatiana Alessandra Barreto, diretora de solicitação faz. Leia Penac Barbosa, coordenadora administrativa, solicitação faz. Leia Penac Barbosa, coordenadora administrativa, solicitação faz. Correspondência expedidas. Narciso Lanini, filho, gerente, encaminhamento faz. Ofício número 628/15, Joaquim de Assis Nascimento, prefeito municipal, encaminhamento faz. Ofício número 616/15, Marília Elisete Laval Martins Ribeiro, comunicado faz. Ofício número 610/15, Janine Maria da Gama Fernandes, comunicado faz. Ofício número 609/15, Marlene Chapinotti Querido, comunicado faz. Ofício número 607, Joaquim de Assis Nascimento, prefeito municipal, comunicado faz. Ofício número 625/15, Maria da Graça Teixeira, comunicado faz. Ofício número 623/15, Anabela Carneiro Franco Perotti, comunicado faz. Ofício número 624/15, Walter dos Santos Silva, comunicado faz. Ofício número 608/15, Geraldo Francisco do Nascimento, comunicado faz. Ofício número 606/15, Jânio Francisco, comunicado faz. Ofício número 605, José Ferreira, comunicado faz. Ofício número 618/15, Geraldo Custódio Donis, comunicado faz. Ofício número 617/15, Armando Cipriano, comunicado faz. Ofício número 615/15, Rony Cláudio Matos Leite, comunicado faz. Ofício número 643, Lúcio José Dulce de Deus, segundo tenente do primeiro pelotão da 13ª Companhia, comunicado faz. Ofício número 642, Léa Penac Barbosa, coordenadora administrativa, resposta faz. Ofício número 636, doutores promotores de justiça do JEP, solicitação faz. Ofício número 639/15, doutora Mônica Barbosa Santos Luiz de Direito, convite faz. Ofício número 640/15, doutora Vânia Menezes Costa Pinheiro, promotor de justiça, convite faz. Ofício número 641/15, doutor Luiz Barbosa Fuziol, delegado de polícia, convite faz. Solicita a senhora secretária que faça a leitura da mensagem número 31/2015, enviada pelo excelentíssimo do prefeito municipal, encaminhando a proposição de lei número 95, que autoriza a doação de imóvel à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, COAB, na forma e condições específicas. Mensagem número 031/15, Matias Barbosa, 15 de dezembro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa, Novos Edis, tenho a honra e o dever de submeter à elevada apreciação desta Casa Legislativa a presente proposição que tem por escopo a doação de um imóvel pertencente ao município de Matias Barbosa, Coab, Minas, para a destinação específica de implantação de empreendimento habitacional. A presente proposição legislativa visa buscar no legislativo local autorização para que seja outorgada escritura pública de doação à Coab, Minas, visando cumprir formalidade exigida pelo referido órgão para a efetivação de programas habitacionais. Trata-se de um bem dominical de propriedade do município de Matias Barbosa, ou seja, um bem imóvel não utilizado pela administração local na prestação de serviços à comunidade, fazendo parte do patrimônio disponível da municipalidade, fato que permite a alienação do terreno desde que obedecida às exigências impostas em lei.
não pairando dúvida acerca da viabilidade legal da doação, e preciso destacar que a implantação do empreendimento no local representará um grande avanço na área social, uma vez que trará impacto relevante para a diminuição de déficit habitacional em nosso município. Assim sendo, verifica-se que a doação do terreno atende ao interesse público local e coloca Martins Barbosa em situação bastante confortável no que se refere à assistência social prestada aos seus munícipes. Importante mencionar que negociações anteriores foi indicado o terreno no bairro de Sedofeito, pertencente ao Estado, porém, para efetivar o mesmo, dependeria primeiramente de uma publicação por parte do Estado de uma lei autorizada a doação do mesmo ao município e que não se concretizou até a presente data. Ressalta-se que no ano de 2016, por se tratar de ano eleitoral, incorreremos em vários impedimentos legais, inclusive de doações voluntárias, motivo pelo qual se mostra necessário formalização do procedimento antes evitando prejuízo aos munícipes pela não concretização do ato. Nesse sentido, decidimos seguir o procedimento indicado no outro lote do terreno, buscando não frustrar todo o trabalho e dedicação já despedida para concretizar a implantação do programa destinado à construção de casas populares. Dessa forma, consideramos que a relevância que envolve a matéria requer deste acaume apreciação urgente da presente proposição dos termos do artigo 49 da Lei Orgânica Municipal. Na expectativa da aprovação do presente projeto de lei, submeto a apreciação dos edis. Na oportunidade, renovo os protestos de elevada estima e consideração. Prefeito Municipal, Joaquim de Assis Nascimento. Concedo a palavra livre para a apresentação de proposições sem discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Carlos Lopes. É um pedido de informação número 14/2015 sobre o auditório da Escola Municipal Lucídio Castro Cabral. Senhor presidente Marcos Martins, o vereador aí subscreve, de acordo com as normas regimentais, após o vídeo plenário, requer ao excelentíssimo senhor presidente da Casa, oficial ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando com relação ao auditório da Escola Municipal Lucídio Castro Cabral, informar o valor da licitação se houve para a reforma do auditório. O motivo da obra está parada, o nome e endereço da empresa contratada e se já foi efetuado algum pagamento da empresa encaminhando a esta casa. O que será feito na reforma, sabendo-se que a escola foi recentemente construída. Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2015, Carlos Antônio de Castro Lopes. A justificação é por conhecimento da parte dessa Casa Legislativa que está sendo feito no auditório da Escola Municipal Lucídio Castro Cabral, visto o auditório estar sem utilização por causa da reforma e fiscalização dos recursos públicos. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Pedro Adélio. Quero desejar uma boa noite a todos, uma boa noite para o prefeito Joaquim Nascimento, que nos acompanha nessa noite. E queria dizer que eu tenho em minhas mãos aqui uma moção de pesar número 69/15. O vereador infracionário, de acordo com as normas regimentais e após ouvir o plenário, requer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal oficiar a família do senhor José Antônio Silva de Souza, enviando uma moção de pesar pelo seu falecimento no dia 12 de dezembro de 2015. Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2015. Pedro Adélio Viana, vereador, está aberto a todos os pares que queiram subscrever. E por hoje é só. Obrigado. Mais alguém? Com a palavra, a vereadora Rita Dite. Indicações número
163/15. Emenda. Prioridade em exames médicos de pacientes com suspeita de câncer. Senhor Presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento esta indicação a Vossa Excelência e solicito ao oficial e excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando enviar esforços junto ao diretor do Departamento de Saúde, a fim de dar maior prioridade à marcação de exames médicos de pacientes com suspeita de câncer. Justificação. Esta vereadora foi abordada por mais de uma pessoa relatando ser paciente com suspeita de câncer com pedido de exame médico, já entregue na Secretaria de Saúde para marcação há meses, encontrando demora na referida marcação, o que tem deixado esses pacientes e familiares agoniados com a espera e incerteza, sendo-se que em alguns casos a doença, câncer, pode tomar maiores proporções em curto espaço de tempo e sabendo que as chances de cura são muito maiores e se a doença for diagnosticada. No início, devendo, portanto, esses exames ter maior atenção à prioridade que apresento esta indicação. Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2015. Vereadora Rita de Oliveira Fernandes. Está aberto aos demais. Com a palavra, vereador João. Senhor presidente, tem em mãos aqui 3 moções de pesar. Senhor presidente, o vereador em infracidade, de acordo com as normas regimentais e após o uso plenário, requer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal oficializar a família da senhora Maria da Glória Carvalho, enviando uma moção de pesar pelo seu falecimento dia 4 de dezembro de 2015. Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2015. Essa dona Maria da Glória é a sogra do Beto Refrigeração, mãe da Conceição, para quem não conhece. Está já assinado por todos os vereadores. Tem outra moção aqui, senhor presidente, para encaminhar a família do senhor Roberto da Silva Paiva, enviando uma moção de pesar pelo seu falecimento dia 3 de dezembro de 2015. Esse senhor Roberto da Silva é filho do senhor Zé Antônio Paiva, lá da Rua da Caixa d'Água, lá de Banheirinho. Os vereadores infracinados, de acordo com as normas regimentais, após o vídeo plenário, requerem ao senhor presidente oficiar a família da senhora Helena da Costa Santos, enviando uma moção de pesar pelo seu oferecimento dia 22 de novembro de 2015. Está assinado por todos os vereadores e todos os vereadores autores. Essa é a sogra do nosso companheiro vereador Pedro Adélio. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Então, dando início à ordem do dia, está em discussão a indicação número 163. Dando início à ordem do dia, está em discussão a indicação número 163/2015, de autoria da vereadora Rita Edith. Prioridade em exames médicos de pacientes com suspeita de câncer. Senhor presidente. Sim, vereador. Está com a palavra. Primeiramente, eu peço ao nosso vereador para me subscrever esse pedido, essa indicação. Senhor presidente, senhores vereadores, ilustríssimo prefeito, eu vivenciei essa dura doença da minha família, agora há pouco tempo. E graças a Deus, ele tinha um plano de saúde, foi atendido a tempo e está em tratamento. E todos os exames que foram pedidos eram automaticamente feitos rápido, porque o plano de saúde cobria. Agora, o que a nova vereadora pede é uma coisa muito justa e é plausível, porque as pessoas com pouca renda, tá,
que às vezes não tem um plano de saúde, é sujeita ao INPS, ao SUS, realmente é sacrificante você saber que tem alguém da sua família com essa maldita doença e ter que esperar uma ressonância, uma chapa, ou outro tipo de exame qualquer. Realmente, eu acho que deveria, aí o senhor prefeito, deveria empenhar mesmo, junto com o secretário de saúde, para que não deixe para amanhã, para depois, não. Porque a doença, ela é silenciosa. Ela vem, quando te pega desprevenido. E muitas vezes você não tem situação financeira adequada para isso. Né? Então é plausível e tenho certeza que o senhor prefeito está presente aqui e outros deverão falar a respeito da indicação. Realmente é uma coisa que tem necessidade urgentemente, senhor prefeito. Vamos medir esforço para que isso não deixa a desejar, né? Não deixa pessoas esperando na fila aí 2 meses para fazer o exame, 3 meses. Depois vem aí a óbito, a gente fica com a cara, com a situação. A prefeitura tem tanto dinheiro, Matias Barbosa, tem tanto dinheiro e está deixando de pagar os exames, às vezes, para uma pessoa que tem necessidade. Então, vamos evitar para que isso aconteça. E atendendo o pedido da vereadora, tenho certeza que é embasado por muitos outros, que Matias Barbosa tem várias pessoas com essa doença, com essa maligna, com essa maldita doença, que infelizmente ela chega e arrasa mesmo. Está aí no Ebola, nós estamos lutando, tomando tudo quanto é tipo de remédio que fala que é bom para ele está sujeitando. E graças a Deus, através de muitas orações também, a qual eu pedi a várias igrejas de Matias Barbosa, até a do Lutão, do Evandro, de outras, da Edith também. Fiz um pedido para que ore, porque a oração, eu acho que é o maior remédio, é a oração. Então, graças a Deus, está indo bem, está passando bem, está cada dia melhor. O médico assustou só de ver os exames dele, de ver ele, entendeu? Então, é interessante que não deixe faltar os exames. É isso? É o que a nova vereadora disse na indicação. É primordial, quando você descobre a tempo, porque você fez o exame rápido. Então, há tempo de você combater. É isso? Parabéns, muito obrigado e peço para me subscrever. Muito obrigado. Não, então, eu ia falar justamente isso. Está passando, né, por esse momento delicado na família. E quem pode falar com propriedade, né, é as pessoas que estão passando, né? O vereador Carlos, né, já teve esse problema na família. E quem tem, sabe, eu também já tive o problema, né, com meu avô também. E parabéns, dona Edith, nossa querida irmã, companheira aqui, por essa solicitação. Aproveitando até hoje, né, está aqui a presença do prefeito. No final, até depois, se Vossa Excelência quiser se manifestar sobre o assunto, o debate que for ocorrendo aqui, Vossa Excelência fica à vontade. Mas desde já, dona Edith, né, os parabéns, a gente sabe que realmente tem a pessoa que precisa, mas tem as urgências. Então, as pessoas com essa doença têm todo, né, o direito e tem que correr mesmo quanto tempo, que está correndo ali para lutar, né, a favor da vida. Então, está em votação. Presidente. Sim. Usar a palavra 2 minutos comigo. Como vocês já mencionaram aí, que eu também já passei por isso, e é doloroso, não é fácil. Graças a Deus também tinha um plano de saúde, cobriu tudo aquilo. Mas a gente que lida com o povo e há muitos anos está sendo aí, a gente vê as dificuldades dos outros. E sobre o câncer, uma das certezas que nós temos é que quanto mais cedo for descoberta, a probabilidade de cura é maior. Então é muito justo o pedido da vereadora, já subscrevida, né, gente? Parabenizo por isso. Torço para que o subprefeito e a nossa Secretaria de Saúde tenham condições de atender esse pedido da saúde. Obrigado, senhor. Sim, a senhora quer comentar? Eu fiz esse pedido porque lá na minha rua tem até a pessoa que mora na minha rua, ela teve um câncer de mama. Agora está com 2 nódulos na garganta e o exame está parado lá.
E tem mais uma pessoa precisando do exame de sangue, acho que já falou que já tem acho que 6 meses. E a pessoa a médica do Banheirinho já não quer nem atender mais porque já está passando a leucemia. Então, assim, várias pessoas, sabe, reclamando que... Aí eu já fui até Joaquim, já fui lá na secretaria umas 3 vezes para pedir, né, ao secretário para dar mais atenção, né? Mas só que às vezes a gente chega lá, elas falam que ele não está. Aí outro dia eu encontrei com ele na rua, ele falou que aí eu comentei até com ele falou, não, eu estou sempre lá. E esse rapaz, ele está muito desorientado por causa da esposa dele. Aí hoje encontrei com ele falou, nada resolvido. Eu vou lá e eles falam que o secretário não está. Aí eu falei com ele, procura o Joaquim, conversa com ele, porque você hoje eu não posso trabalhar, minha esposa fica em cima da cama, e agora estou esperando os exames, e chego lá e eles falam que o secretário não está aí, é só ele que pode liberar. Então, não só ele, mas várias pessoas, né? Então a gente sabe que na minha família também já perdi 3 pessoas com isso, e a gente sabe que não é fácil. E quem depende do SUS, como ele falou, quem tem plano, é muito fácil. Até porque o Tito, quando o Tito ele estava com câncer de pele, até hoje não saiu o exame dele não, ele teve na orelha, aí queimaram, né? Depois apareceu no nariz. Aí o exame até hoje não foi chamado, ele já partiu e não... Então as coisas que às vezes a gente fica triste, sabe? Porque quem não tem um plano de saúde hoje está muito difícil o SUS. Só, como você disse, meu filho, então vamos orar e pedir a Deus, porque a doença ela está vindo assim, no silêncio. Quando você descobre, a gente tem até medo de sentir uma dor agora e o médico, porque está lastrando igual... nem sei o que mais, sabe? Só Deus tem misericórdia do povo. Tá certo. Então, está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por todos. Está em discussão a moção de pesar número 67/2015, de autoria do vereador João Fernando, aos familiares da senhora Maria da Glória Carvalho. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a moção de pesar número 68/2015, de autoria do vereador João Fernando, aos familiares de Roberto da Silva Paiva. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a moção de pesar número 69/2015, de autoria do vereador Pedro Adélio Viana, aos familiares do senhor José Antônio Silva de Souza. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por todos. Está em discussão a moção de pesar número 70/2015, autoria de... Essa, como está em nome de todos os vereadores, a familiar da senhora Helena da Costa Santos. Então, considera-se aprovado. Está em discussão o pedido de informação número 14/2015, de autoria do vereador Carlos Antônio Castro Lopes. Auditório da Escola Municipal Cid Castro Cabral. Tá? Tá bem. Escrito aí. Então está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Temos aqui 2 ofícios. O primeiro aqui é do Centro Educacional Atividades. Vem através deste pedido emprestado o auditório no dia 19/12, no horário de 8 às 12 horas, para encerramento do ano letivo dos nossos alunos, Educação Infantil e Fundamental. Obrigado pela colaboração e atenção. Edilson Gomes de Carvalho, secretário. Então, colocar em discussão o pedido de empréstimo do auditório vereador da Senhora Pereira para o Centro Educacional Atividades. Data do dia 19, de 8 às 12 horas. Colocar em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Tem outro ofício aqui também. Do Centro Espírita Allan Kardec, SEAC. Senhor Presidente Marcos Martins, vem através do presente em nome do Centro Espírita Allan Kardec, SEAC, situado na rua Euclides da Silva Real, número 115, bairro Nossa Senhora da Penha, nessa cidade, solicitar de Vossa Excelência a possibilidade de empréstimo do auditório da Câmara Municipal da cidade, a fim de viabilizarmos
nos dias 20, 21 e 22 de abril de 2016. Uma semana de Allan Kardec, cujo objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Para tanto, solicitamos que nos seja disponibilizado nos dias acima ao horário de 19 às 20, bem como as instalações, cozinha, copos sanitários, além do aparelho de sonorização e data show, contando com a colaboração de Vossa Excelência e dos demais vereadores, desde já agradecemos. Rosineide Cristóvão de Lima, primeira secretária SEAC. Então, para inaugurar já para 2016. Então, está em discussão esse pedido. Está em votação. Quem for a favor da maneira como está, quem for contra se manifeste. Aprovado por unanimidade. Também, nessa oportunidade, convoco Vossas Excelências para a sessão solene de entrega da comenda. Ordem do Caminho Novo, no dia 18 de dezembro de 2015, às 19 horas. Vossas Excelências, todos já sabem, mas tem que seguir o praxe, tem que cumprir. Você não vai vir, não? Quem? Então, aí, mas já fica convocado. Uma sessão solene, regimentalmente, a gente tem que fazer essa convocação. E aí já fica feita a convocação agora de encontro no plenário. Só, hoje ele já explicou a situação. Não tem orador, não, né? Não tem orador escrito, o prefeito vai querer falar? Então, só antes de passar a palavra para o prefeito, só gostaria de atenção dos senhores, só gostaria de dar mais um pouco de atenção. Nós queria trazer aqui, deixar ali registrado da publicidade, Matias, né, nossa Câmara, no próximo Parlamento Jovem, ela foi eleita a cidade que vai ser polo, vai ser coordenadora do polo aqui, Zona da Mata. Vai ficar responsável por Juiz de Fora, Leopoldina, Santos Dumont e Rio Preto. Se eu não me engano, Rio Preto entrou. Vai ser a primeira participação da cidade aqui do Rio Preto. Então, esse ano nós vamos ter, né, o orgulho e, ao mesmo tempo de orgulho, o trabalho de ser a cidade coordenadora do polo da Zona da Mata. O que é para a gente, sem dúvida nenhuma, um orgulho. Eu acho que só vem somar, vereador Benedito, o trabalho, né, desenvolvido desde o início da gestão de Vossa Excelência em 2013, o trabalho que a Câmara, em parceria com o Colégio Cônego, vem realizando à frente do Parlamento Jovem. Ou seja, Matias, aí, que passou os 14 mil habitantes, vai ser polo de cidades como Juiz de Fora, com quase 600 mil, Leopoldina, Santos Dumont, Rio Preto. Então a gente se orgulha por isso, né, por essa casa, dar mais esse importante passo junto na parceria que a gente tem de sucesso lá com a Assembleia Legislativa de Minas. O tema do ano que vem vai ser mobilidade urbana. É um tema muito bacana também. E só deixar registrado aqui também, né, todos já sabem, né, a gente já vem debatendo isso, mas só reforçar a entrega das comendas na sexta-feira. Serão 23 agraciados, né, já foram devidamente escolhidos, aprovados aqui no plenário. Só recapitulando, né, o Felipe está fazendo aqui, né, o resumo das biografias que a gente acordou ali em reunião, para não ficar tão extenso. A gente combinou a fala, né, dos vereadores, os minutos, a fala também dos agraciados. O prefeito que está aqui já vai saber de antemão também. Que a gente está aprendendo. Como são 23 agraciados, se todos forem falar, imagina se todos quiserem falar, todos têm o direito, claro, de falar. Mas a gente vai colocar um limite para não ficar muito extenso. A gente sabe que tem pessoas aí já avançadas da idade, do tempo. Então a gente vai, a princípio, colocar em 2 minutos. Né, para que possa falar, possa fazer o agradecimento e possa, né, externar a sua felicitação quem está recebendo a comenda. E também a mesma coisa o vereador. 2 minutos para o vereador e também 2 minutos ali para o agraciado. Senhor presidente, os meus indicados, eu fiz o resumo da biografia. Eu não sei, Felipe, já recebeu? Passei de Guerrilho. E passei realmente para dentro daquilo proposto, né, as linhas, porque para poder economia de tempo, se for feito a leitura
biografia toda, eu tenho uma apreciada que tem 8 folhas. Então vai 25 minutos. Na realidade, eu resumi aqui na apresentação, em 4 folhas ficou quase 15, então mais 4, meia hora. Eu acho que tem que ser. E outra coisa, essas reuniões solenes, elas têm que ter um limite de prazo. Pode ser muito extensa, fica desgastante, fica enjoativa, né? Nós percebemos naquela lá do fórum, da entrega da encomenda de Costa, eu acho que o procedimento de jornal de Vossa Excelência, antes de tudo, eu não sei qual vai ser a definição com o Felipe, mas acho que entrega a encomenda, depois então as falas. Sim, nós vamos estar definindo toda a solenidade amanhã. Mas desde já, então, já ficam todos aqui cientes. E como a gente fez também, deixar registrado aqui, Maria, a gente acabou de fazer a entrega aqui do prefeito, como apareceu hoje, deixar também registrado nós participamos agora da posse dos novos conselheiros tutelares, também foi um sucesso. A gente até viu, né, uma grata surpresa ali, os alunos lá do Instituto Padre Antônio, que fizeram uma apresentação, foi muito bacana. Foi a primeira apresentação deles, eles têm muito, né, o que crescer ainda, mas a gente vê que onde esse dinheiro, que a Geralda até falou, né, do repasse do FIA, que é o fundo, né, da criança, está sendo repassado, está sendo bem gasto, está sendo bem zeloso ali com as crianças, a gente espera que dê frutos para a Denise. E nós fizemos aqui também a entrega do cheque, simbolicamente, aqui para o prefeito, do que a Câmara conseguiu economizar ao longo desse ano, também na sua austeridade fiscal orçamentária. Esperamos com isso, prefeito, possa ajudar o município, um município que vem passando por uma crise também, né, financeira e econômica, a exemplo do país e dos estados, da federação, da União e dos estados. Então a gente espera que com esses recursos a prefeitura também possa, né, no popular, tirar um pouco a corda do pescoço, né, ter mais um respiro para que o município como um todo. E mais uma prova, né, dessa parceria do Executivo, do Legislativo, fruto dessa parceria, essa economia, né, por parte dessa gestão, por parte de todos os vereadores, para que a gente possa continuar caminhando junto e o município podendo avançar, o município, para que o município não pare, né, para que também no popular, para que o município não quebre. Então a gente espera o poder legislativo aqui, né, contribui mais uma vez, né, para a questão econômica, financeira e política do nosso município. Então eu vou passar a palavra agora para Vossa Excelência, fazer as considerações. Ordinário, por causa do final do ano agora, hoje, né, dia 16, temos, né, dia 23 e dia 30. A proposta é o seguinte, aí nós temos, né, os 4 projetos do prefeito, 5 projetos, 6, né, 6 como que está aqui da energia elétrica, a gente debateu ali nas comissões. A proposta é o seguinte, que as comissões, amanhã eu já conversei com o nosso advogado, né, o doutor Leonardo, que está na função administrativa esse mês, ele ficou de dar conta amanhã, ele vai ficar o dia todo, ficou de dar conta de todos os pareceres amanhã. Como sexta-feira nós temos a entrega da encomenda, então acho que não ficaria, né, para as comissões deliberarem esses projetos. A minha, né, que estava conversando com o Júlio, com a Camila aqui no início, a nossa ideia, a nossa proposta é que as comissões se reunissem no dia 21, né, aí viria qual horário, se fosse 17 mesmo, e a reunião do dia 23 a gente anteciparia para o dia 22 e a reunião do dia 30 a gente anteciparia para o dia 23. Aí acabava, né, limpava a pauta, dava conta desses 6 projetos de lei que estão parados aí, e a gente, logo após essa sessão do dia 23, já entraria na casa, né, plenário, entraria em recesso, né, de final de ano. Assim como a Justiça. O Poder Judiciário entra em recesso agora sexta-feira e só volta no dia 6, dia 7 de janeiro, se eu não me engano a data certa. Não, é só o administrativo ali. Então eu faria essa proposta para Vossas Excelências. Reunir, porque os projetos vão ter que passar nas 3 comissões.
reunir as comissões, todas as comissões no dia 21, na segunda-feira, na próxima segunda-feira. Anteciparíamos a reunião do dia 23 para o dia 22 e anteciparíamos a reunião do dia 30 para o dia 23. Às 18 horas ou às 0 horas? Se for melhor, 18, por mim, às 18 tá bom. 18 horas. Entendeu? A gente faz toda a divulgação também no nosso site, no Facebook, comunicando a população das alterações, como de prática, a gente sempre faz. Para quem quiser, apesar de quase nunca ter, a gente vê aqui aí. Ia ser 22, 23? Isso, aí seria 22, e a do dia 23 a gente anteciparia para o dia 22. E a do dia 30 anteciparíamos para o dia 23. Aí, Porém, às 18 horas. porém, às 18 horas. E as comissões se reuniriam na segunda, dia 21. 17 horas, como é o horário de prática das comissões. Isso então, aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer todas as votações, aprovar, botar em discussão, né, em votação, não posso falar aqui que vai aprovar, né? E na segunda-feira, dia 28, encaminharíamos lá para o executivo, para que ele possa, se for aprovado, sancionar, né, os projetos para virar lei. Pode ser? Pode. Então, já fica alterado do dia, só de novo, a do dia 23 para o dia 22 e a do dia 30 para o dia 23. Vamos ter reunião, na verdade, vamos ter reunião. Segunda, terça e quarta. Isso aí. É importante, então, que as comissões da 21, quando as três estejam aí, né? Isso, com certeza. Já fica ciente todos os presidentes das comissões. Senhor presidente, Sim, a partir de agora, então, o nosso amigo Milton já faz parte da nossa comissão. vai fazer parte da comissão. Amanhã nós vamos nomeá-lo. Tá certo? Agora, a Excelência vai compor também a comissão de serviços, cidadania e serviços de políticas públicas. Então, está resolvido, né? Essa questão. Então, está certo. Então, Senhor Joaquim. presidente, fica aí o convite aí da Câmara de Santana. Ah, sim. O vereador Ricardo Viana, nome aqui do presidente da Câmara de Santana do Deserto, vereador Wallace Sebastião Vasconcelos Leite, ele encaminhou aqui para a gente um convite para a cerimônia de inauguração da obra de reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal, situada à Travessa José Alencar de Almeida, sem número, no dia 19 de dezembro de 2015. Na programação, 19 horas, missa em ação de graças presidida pelo Padre Éder, e 20 horas, a sessão solene. Então, eu faço aqui a pergunta, né, o vereador Benedito e o vereador Carlinhos, na sessão de ontem, tinham demonstrado interesse em participar. Aí eu até falei, se quiser, o Galo está à disposição. Eu, infelizmente, não poderei ir, que é casamento da minha prima, no sábado aqui na Igreja Matriz, às 19 horas. Então, mas quem quiser, está à disposição aqui o nosso veículo oficial para que possa se dirigir lá. Disponível o veículo nosso, Rafael? Aí, depois tá lindo, né? Tá lindo aqui, né, o convite. Depois, quem quiser, vocês podem combinar até na sexta-feira. É um meio, né, de transporte, quem quiser ir combinar, o veículo fica à disposição, tá certo? Então, tem a palavra agora. Boa noite, senhor presidente, mais vereadores, público do Departamento de Relação Vamos saudar a todos. Com relação às proposições que foram colocadas aqui, eu já tenho um pedido de informação, se o vereador vai permitir, eu posso fornecer de antemão algumas informações com relação à obra do Lúcio de Castro. As intervenções foram propostas, porque embora a obra seja nova, a gente teve um problema com relação à redação, na relação termoacústica, estava com problema de acomodação também de pombos, muito lá, e houve uma mudança no piso e também a necessidade de se colocar uma porta adequada, porque a porta não era aquela, então você precisa, que é o ideal, seria uma porta com isolamento termoacústico, porta-fogo, atendendo as normativas também que a gente precisa. Em virtude disso, foram propostas algumas outras mudanças que pudessem gerar maior conforto e melhor utilização, tal como a disposição, por exemplo, do auditório aqui da Câmara, que ela
nós tínhamos elas todas no formato linear, e aí passaríamos no formato em cunho, colocaríamos todos os equipamentos de recursos audiovisuais disponíveis para poder fazer uma utilização mais recorrente, e ainda assim estávamos com alguns problemas de infiltração. Foi licitado, a empresa ganhadora foi a construtora Souza Guerra, de Bicas, uma infelicidade na vida do município de Matias Barbosa, somos todos prejuízos. Foi ela também que venceu a licitação da quadra poliesportiva coberta do bairro Nossa Senhora também. Ela já tem um histórico de péssima prestação de serviço aos locais públicos onde esteve, inclusive no município de Bicas, de onde ela é, e conosco não foi o contrato. O contrato lá, ele teve dado a ordem de serviço, ele iniciou o trabalho fazendo a remoção do piso para já de imediato fazer a implantação daquilo que seria o adequado, mas ele não retornou à ordem. Não foi feito nenhum pagamento a ele, e decorrente dessa inadimplência dele, desse inadimplemento, foi formalizado todo o processo administrativo, que já foi exaurido, nós não conseguimos êxito, e parte agora para o procedimento judicial, que é justamente para poder responsabilizá-lo sobre os danos que ele gerou. Porque na intervenção que ele fez, como ela deveria ter sido de curta duração, ele acabou gerando uma exposição de toda aquela área, fazendo com que toda a ação de impermeabilização que havia sido feita anteriormente perdesse sua eficácia. Inclusive, agora nós fizemos um paliativo de modo a conseguir tolerar de uma forma menos agressiva a passagem desse período chuvoso e principalmente conseguimos superar o ano fiscal e contábil, porque em decorrência dos ajustes financeiro, fiscal, orçamentário, a gente não ia ter recursos disponíveis para poder fazer a execução dessa obra. Ela deve entrar em licitação novamente agora já no mês de janeiro, a gente vai retomar o processo, com vistas a tentar fazer as intervenções que não estão limitadas tão somente à parte interna do auditório, mas também na área que é contígua, que é uma área descoberta onde ficava o parque. Isso vai aumentar a condição de uso por parte não só da comunidade escolar, mas também da comunidade que invariavelmente demanda os espaços, tal como a gente tem aqui. Lembrando que as escolas, até por consideração dos próprios conselhos que regem um assunto, têm pedido cada vez mais que se cada vez menos utilize as escolas para atividades que não aquelas vinculadas à atividade cultural ou pedagógica, porque na ausência, muitas vezes, de espaços adequados para a realização de eventos, havia uma demanda recorrente de atividades que, em tese, seriam talvez até de interesse coletivo, mas não necessariamente de interesse público, principalmente quando, às vezes, vinculados à questão ou religiosa, né, sendo que em algumas situações a gente acaba ainda abrindo exceção, ou até de caráter particular com a realização de festas. Então, existe um trabalho de forma a gente conseguir vedar isso, porque nós não temos condição de atender todo mundo. Existe uma abertura do espaço onde a gente tem equipamentos guardados, é uma situação bastante complicada, e isso parte da própria comunidade escolar, por meio do seu Conselho de Educação, vem deliberando nesse sentido. Então, com relação à obra, já não me lembro mais das perguntas, ela foi licitada, não foi executada, a execução que houve, ela foi ruinosa, ela gerou prejuízo para o município, foram adotadas as medidas de cunho administrativo que a legislação determina, superadas elas sem sucesso, nós partimos agora para a ação judicial de reparação de danos que houveram lá, que a gente vai estar acionando ele, só que infelizmente a gente não consegue superar essas etapas sem passar pelo devido processo legal, e tende a ser um processo que vai se alastrar por mais anos. Infelizmente, a gente inclusive tem conhecimento de que a empresa ela já tem histórico de descumprimento de contratos em outros municípios, mas é uma situação que, no momento da licitação, ela é apta, ela participa, ela consegue vencer, ela põe os custos muito baixos, isso faz com que ela pegue a obra, mas depois nos gere transtorno em relação a isso. Ainda assim, depois eu mando para casa os documentos relativos ao projeto, os termos propriamente ditos foram acumulados lá no contrato, lá e dentro do processo, para poder fazer essa movimentação toda que permitiu, e agora em janeiro a gente vai tentar já retomar o processo licitatório. É uma obra que consegue ocorrer sem haver intervenção drástica na atividade escolar, então ela pode ocorrer ainda durante o período das aulas, porque ela está num movimento que fica isolado, não existe necessidade de ter nenhum tipo de movimentação que possa gerar risco de imediato para as crianças, né? Então é uma ação que a gente precisa fazer para ampliar a capacidade de atendimento e hoje, acima de tudo, para poder reparar o dano que foi causado lá
que foi um dano significativo porque houve uma infiltração lá que gerou transtornos muito grandes para o município. A gente, inclusive, ficou muito limitado nas ações porque até que fizéssemos os laudos, as constatações, a gente não podia fazer intervenção mais drástica, porque senão a gente descaracterizava o local e perdíamos a condição de fazer prova contra a empresa que, na verdade, deu causa a tudo isso. E da mesma forma como na nossa Sônia da Penha lá, a gente está adotando as medidas administrativas e também vão ser judiciais para poder buscar a reparação do município. Uma parte, né? Para que você se lembra quanto foi o valor da licitação? Não, aí já é uma informação mais precisa, eu não consigo, mas eu mando o projeto, a planilha, eu não me recordo o valor. A empresa chegou até a fixar uma placa indicando qual seria o valor da obra, mas eu sinceramente não me recordo. Já tem um tempo, até porque essa licitação, salvo o melhor juízo, ou ela é do início de 2015 ou ainda de 2014, eu não consigo ainda precisar. E aí seria uma informação muito precisa. Eu até tentei recorrer aqui para ver se alguém me dava um help aqui, mas eu não consegui ninguém que tivesse essa informação muito objetiva com relação a isso. Só um momento, por gentileza. Senhor presidente, a partir do momento que eu entrei com o pedido de informação, que ele foi aprovado, ele não enviou mais, ele é da casa. Mas de minha parte, ele não precisa mandar nada não, que está explicado, eu já estou a par do que está acontecendo. Tá? Muito obrigado. O auditório já completou o mesmo acordo. Então tá bom. Informação do jurídico. O auditório já completou o mesmo fase do estágio e foi aplicado a penalidade. Agora vai ser inscrição individuativa para a gente cobrar judicialmente os danos causados. Então vai entrar na individuativa do município e vai entrar em execução. A Fazenda está esperando passar 30 dias depois do julgamento final do recurso, são os prazos que a gente tem que cumprir, mas que já deve estar chegando agora no final do ano, agora com certeza estará superado. Vai gerar um título, vai entrar em individuativo e a gente vai buscar a reparação com relação a essa situação que acabou gerando um transtorno muito grande para a gente. Mas ainda assim eu mando para cá a informação relativa ao valor e ao projeto. Isso aí pegou, mas eu não consigo precisar os valores, eu não me recordo exatamente. Presidente, Joaquim, essa empresa é de Bicas, que ganhou licitação tanto da quadra quanto da quadra do ginásio lá da Sônia da Penha. O município vai inscrevê-la agora naquele cadastro de empresas? Ela entra como empresa impedida de participar. Um dos problemas que houve, que a gente não conseguia solucionar, é que justamente ela tinha problemas em outros municípios e ninguém nunca tomou medida judicial nenhuma. Bicas tem uma creche que foi construída por eles, quem quiser pode jogar no YouTube, aí, creche de Bicas caindo. Aí vai ver que a creche está caindo, está interditada, está funcionando num outro local, mas ninguém adotou medida judicial nenhuma. Só agora o prefeito que entrou, mas aí até que se tem uma decisão, ele é uma empresa que é apta a participar. Ainda assim, eu já tenho notícia que ele já montou uma outra empresa. E se ele aparecer, aí é aquela situação que a gente tem que fazer provas que é ele, justamente para a gente não passar por esse tipo de constrangimento. É uma situação complicada. Né? A gente tem essa. Ontem, por exemplo, quem acompanhou na mídia viu isso, uma situação com relação a empresas de medicamentos. Né? A empresa monta uma, quebra, monta outra, quebra, monta outra, quebra. E aí é uma situação que a gente vai ficando vulnerável porque a gente acaba ficando sempre nas mãos dos mesmos. Pois é. São as operações seringa, né? As operações seringa. A empresa que hoje chama Ativa, né? Na época que o Carlinhos foi prefeito chamava MAC. Na época que eu fui prefeito ela já tinha outro nome e agora ela está com o nome de Ativa. Né? Então são situações que a gente acaba ficando vulnerável porque com as construtoras acontece isso também. Estamos de novo enfrentando alguns problemas com relação ainda aos empreiteiros. Né? A quadra do Banheirinho voltou a ficar paralisada. Já entrei com a segunda notificação da empresa hoje. Eles estão alegando que têm receio de fazer a obra porque não existe garantia de que o governo federal transfira o dinheiro. Só que eu só consigo pedir o dinheiro se tem andamento na obra. Então hoje ele foi intimado o seguinte: se não vai correr o risco, peça para sair, que não vão passar, não tem que ser, ou vai licitar de novo. Porque se o município ficar paralisado, a gente vai ter um problema. Foi liberado anteontem a indicação da creche, né?
já foi empenhado R$1.620.000, de um total de R$1.900.000. Nós já vamos licitar. A creche tinha uma previsão de nós instalarmos aqui no Parque Sabiá, só que a mobilização de terra ali vai gerar um custo muito elevado, então nós fizemos uma opção para um terreno que tem no loteamento Fabiano Alves, que é logo atrás, e perto do campo do Monte Alegre, vai ser alocado ali, até porque ele inclusive consegue atender maior parte da comunidade, vai estar num raio bom de comunidade. A gente deve conseguir fazer a licitação já no início do ano e torcer para que haja transferência do recurso do governo federal. É R$1.900.000 alguma coisa de recurso que vai entrar na licitação e a gente espera conseguir fazer. Foi aprovado também, teve uma indicação da vereadora Edith, mas nós já estamos na fase das promessas, nós estamos só com as aprovações. O governo do Estado de Minas Gerais liberou R$700.000 para a construção da sede definitiva do CAPS. Mas só liberou, ainda não pagou. Nós temos a expectativa de que, havendo pagamento, a gente vá fazer a intervenção para que possa ser construída essa nova sede. Está sendo feita uma análise com relação aos terrenos. Né? Foi liberada também uma emenda do salvo melhor juízo da Margarida Salomão e uma do Júlio para a compra de equipamentos e materiais dos PSFs. Essa está acreditada, ela vai começar a licitação. A gente está tentando pegar carona em pregão do governo federal para ver se a gente consegue otimizar o processo. Só que no final do ano está difícil a gente conseguir, inclusive, falar com as pessoas nas repartições. Em Brasília, então, está muito mais difícil de conseguir conversar. Então, a gente está esperando para ver se a gente consegue agora fazer a adesão. Se não conseguir, nós vamos licitar. Tem cadeira de dentista, computador, mobiliário, uma série de recursos que estão sendo disponibilizados. E ainda aproveitando em relação à solicitação da vereadora e do João, e do Carlinhos aqui, aproveitar para falar que a gente tem sim tentado atender, mas existem algumas situações que infelizmente a gente não consegue dar vazão na sua plenitude. São situações que fogem ao nosso controle. As prestações de contas que são feitas aqui, elas indicam para vocês aqui que o município já faz um investimento aproximado de 29% de tudo que é arrecado, quando a legislação determina que seja 15%. Então, não é por falta de aportar recursos, o município tem recursos, nós temos recursos realmente diferenciados com relação aos outros, mas ainda que aportemos muito recurso, a gente não está conseguindo dar vazão a toda a demanda. Existe também falha administrativa, invariavelmente acontece até na fase administrativa. O Otávio já trabalhou na secretaria e sabe que a rotina é grande, a demanda é complicada, muitas vezes o servidor não tem aquele cuidado de fazer o acompanhamento, de usuários que muitas das vezes pedem exames várias vezes. Então, são uma série de fatores, inclusive, que nas audiências públicas de saúde a gente vem tratando aqui. E os casos de oncologia em especial, essa é um alerta, uma tratativa que eu aproveito para poder falar aqui, e doença de uma forma geral toca muita gente, mas nós estamos vivendo um período pré-caótico, porque nós ainda não estamos vivendo todo o caos. Para dezembro, eu já disse isso em algumas oportunidades e vou falar novamente, o teto MAC, que é o teto de média e alta complexidade, onde inclusive entra a oncologia, o governo federal ia pagar 50% do que ele tinha que pagar e ainda por cima parcelado. Então, nós já estamos vendo, inclusive, por exemplo, a situação do Hospital Maternidade Terezinha de Jesus, que já parou, está pagando, não tem recurso. Nós estamos com outros prestadores que também não estão tendo condição de fazer o atendimento. Acredito que nós passemos agora por um limbo nesse período no final do ano, porque não havendo recurso para remunerar, a probabilidade de que os médicos que já têm o hábito de tirar férias nesse período aumentem esse tipo de conduta, e isso vai gerar uma situação de grande complexidade para a gente. E já existem, inclusive, orientações da nossa própria entidade municipalista, que é a associação, que é a Confederação CNM, Confederação Nacional dos Municípios, de que a gente deve apertar os cintos, porque o pior ainda está por vir. Essa é a recomendação, uma das recomendações da CNN que a gente recebeu recentemente. Ele vai falar aqui de um segundo problema, porque ele fala de um primeiro, que é do subfinanciamento. O SUS paga valores que são valores que, na verdade, são impraticáveis quando você vai colocar alguém, por exemplo, para fazer uma cirurgia por valores de 15, 20, 30 reais, o profissional não quer. Então, dentre os problemas também está sendo elencado o segundo. O segundo entrave, que sinaliza o possível colapso do sistema de saúde, aborda o projeto de lei orçamentária anual para 2016 da União. Existe uma notável diferença entre a verba que o Ministério da Saúde autoriza e aquilo que é efetivamente pago. Neste ano, que é o ano de
2015, foram autorizados mais de 121 bilhões, mas somente 75 bilhões foram efetivamente pagos. Cálculos elaborados pela equipe da CNM. Para 2016, o cenário promete ser ainda mais crítico. Segundo o orçamento de 2016, a estimativa de recursos a serem dotados é de 109 bilhões. Esse número representa uma queda de 9,5% no comparativo com o autorizado de 2015. Alerta aos gestores. A Confederação alerta que esse descompasso pode trazer ainda mais dificuldade aos gestores municipais. A orientação é que estejam preparados para definir prioridades para a manutenção de serviços básicos de saúde. Dentre algumas das consequências previstas para esse ano que vem, nesse momento de crise, a entidade já destaca e recomenda corte de programas e estratégias de saúde. Vai começar a tirar CAPES, PSF, vamos ter que trabalhar naquilo que é a urgência para conseguir fazer. Necessidade de readequação no quadro de pessoal, mandar a gente embora. Deficiência na quantidade de leitos e desabastecimento na farmácia básica. Esse é o panorama que a gente vem já com o ano que vem previsto, é um panorama assustador. Já existe um indicativo de que nós vamos ter uma queda de receita no primeiro trimestre de aproximadamente mais de 16%, além do que nós já tínhamos perdendo, só com relação às transferências de fundo de participação. O ICMS deve ter uma queda ainda maior. Então a gente vai entrar num período de dificuldade e aí vai ser necessário a gente tentar começar a fazer as prioridades. Com relação aos exames propriamente da oncologia, o tratamento oncológico ele é estabelecido como prioritário por lei, né? E o usuário tem direito de procurar, de fazer inclusive as reclamações, porque invariavelmente a gente só conhece o problema quando ele vai bater a nossa porta, a gente não conhece a rotina do dia a dia de quem está demandando. Então, havendo a demora, havendo esses casos, é preciso que a pessoa recorra a algum tipo de queixa, que pode ser ao próprio legislativo, ou ao executivo, Conselho de Saúde, para que a gente tenha a condição de fazer o monitoramento de todas as ações. Existem sim algumas situações de grande demora, né, de situações de toda a natureza, mas justamente não é pela falta de investimento, é ainda pela nossa incapacidade de atender plenamente por problemas que vão de longe, desde a nossa própria cultura de só cuidar quando está muito ruim. A gente tem ainda um esvaziamento muito grande de todas as campanhas de prevenção. A gente pode ter que levar lá as pessoas para poder fazer um trabalho preventivo. Nós passamos pelo Outubro Rosa, Novembro Azul, e vamos entrar agora, salvo o melhor justo, nós estamos no Dezembro Vermelho, que é ligado à questão da doação de sangue. Mas a gente invariavelmente não tem a adesão da população, e os tratamentos, quando chegam na fase terminal, que é justamente nessa fase onde a gente precisa da média e alta complexidade, o município muitas vezes não consegue suprir a contento. A gente tem que mandar para uma outra entidade, no caso da oncologia, são os hospitais de referência. Lembrando que tratamentos de oncologia, invariavelmente, né, ou seja, melhor falando, eles só são tratados como oncologia após a realização de biópsia. Então a gente não consegue, mesmo que haja uma suspeita, que exista uma massa, algum tipo de situação onde existe uma suspeita, a gente só consegue fazer tratamento e estabelecer aquilo como oncologia, propriamente dito, após a biópsia. Mas os exames investigativos, aqueles que têm indicativo, invariavelmente, tal como os gestantes, no regime também pré-natal, eles são determinados como prioridade e a gente consegue fazer o encaminhamento. Mas esse diálogo do usuário conosco, de uma forma geral, conosco na Câmara, na Secretaria, ele possibilita que muitas vezes a gente comece a verificar onde estão os problemas e pensamento, invariavelmente, são situações que acontecem. Eu acho que das demandas que foram postas, a gente são as únicas que precisariam ter colocação, né? E mesmo o vereador tem dispensado, eu vou mandar para qual problema das informações, eu fico uma coisa mais precisa e objetiva. O WhatsApp não deu conta ainda de dar essa precisão em relação aos valores aqui. Deixa eu só ver aqui para saber o que respondeu. Realmente não consegui os valores aqui, mas eu mando para casa o mais rápido possível, a gente poder deixar tudo participar. Uma das situações que, até para a gente aumentar o controle e chamar mesmo os vereadores para poder participar das fiscalizações dos próprios processos licitatórios e das obras, nos ajuda muito, né? Acompanhar a execução, porque aí vai eliminando as dúvidas que houver. Ele tem a comissão, eu lembrei disso porque falou que o Betão vai tomar posse da comissão de serviços públicos, né? Então são situações que não precisa convidar, porque já é direito, mas fica formalizado o convite para que a Câmara também
esteja mais próximo da gente, para a gente poder estar fazendo essa aproximação e essa interação. Enfim, só para considerar, agradecer pela sessão da casa para a realização do leilão. O leilão alcançou o valor de aproximadamente 115 mil, não recordo. Depois também a gente vai mandar para casa informações que são pertinentes ao lado. Mas muito obrigado, só por ter me alongado. O Natal, então, com 550 da casa vai ajudar, então. Ajuda um pouquinho. No leilão a gente só consegue investir em bens da mesma natureza. Então a gente vai fazer uma renovação de frota. Hoje, por exemplo, a gente está com dificuldade com alguns tipos de veículos. Até aproveitar as lideranças ligadas a deputados. E precisamos de ambulância. As nossas ambulâncias estão chegando no limite, ou algumas até passando. Nós não conseguimos ainda que o Estado fornecesse para nós um botão. Se algum deputado quiser indicar, ou se alguém quiser pedir, nós precisamos de uma ambulância, ou até duas, se for o caso. Nós precisamos de um carro para hemodiálise, porque é um problema que já vem arrastando, a gente não conseguiu resolver, porque temos um convênio com o Estado, e o Estado ainda não entregou esse bem para a gente. Ele até pediu a devolução do dinheiro, falou que nos mandaria essa van, mas isso já vai para um ano, que é a emenda do ano passado, né? E essas intervenções nos ajudam bastante. Então, voltando à questão dos veículos, a gente vai reinvestir isso nos veículos. Deve ser comprado um veículo para poder atender o DFD, porque nós temos dificuldade para poder fazer deslocamentos em grandes distâncias com as pessoas, com o carro que tem um pouquinho mais de acolhimento. O que fazia isso era o Uno que bateu, que foi feito. Então a gente está com dificuldade. Aquele veículo que foi da Câmara tem servido muito para fazer esse deslocamento, mas a gente precisa melhorar com relação a isso. Então a gente deve fazer a aquisição de um veículo para atender até essa demanda extra fora, que é um problema. E os outros devem ser utilizados por outra questão da obra. Nós conseguimos fazer uma economia realmente nesse final de ano, vamos conseguir cumprir as obrigações, pagamento do 13º realizado no dia 18, fazer um esforço agora para conseguir pagar o salário e conseguir pagar todos os fornecedores. Se fechar com algum déficit, que ele seja o menor possível e, tal como eu já disse, eu tenho reunião administrativa aproveitando o plenário, a quase totalidade das medidas adotadas vão continuar em vigor no próximo ano, salvo aquelas em que depende de lei específica para poder fazer, onde a gente vai ter que tomar os cuidados para manter a austeridade, porque o ano que vem, por ser um ano de encerramento de mandato, ele requer uma cautela maior, porque nós não vamos ter mais um exercício para regularizar a situação. A gente tem que passar uma situação mais tranquila, né? R$1 e R$1 milhão, independentemente de onde você paga, depois a gente recebe uma condenação e é taxado de improbo, né? De uma coisa até que você não tem culpa alguma, que existem despesas que você pode pagar depois, e aí a gente vai ter que manter essa austeridade justamente para não gerar nenhum tipo de constrangimento. Aproveitando que seja, só para encerrar, como geralmente é de praxe, a gente ainda nem verificou isso, se quiser aproveitar hoje a sua vinda aqui, como a gente falou da devolução simbólica dos recursos, sempre há aqui uma obra, uma questão. Há por parte do Executivo, até para a gente ver entre nós se vai haver essa indicação, ou já há por parte do Executivo, em qual área, em alguma área que seria destinada a esses 550 mil, que está sendo retornado, ou ainda cabe uma indicação da casa orientando para alguma obra, alguma coisa? Não, a gente ainda não tem nenhum tipo de indicação, então acabamos de fazer os fechamentos para poder verificar. Há um indicativo, um indício de que nós utilizemos isso para poder fazer complemento de folha para a gente pagar pessoal. Mas é uma análise que a gente não consegue fazer ainda, porque depende dos fechamentos. Nós tivemos uma cota extra de FPM que caiu no início do mês agora, que deu uma melhorada, deu um fôlego, né? As medidas que a gente declarou como economia também deram uma pequena folga para a gente, a gente vem ajustando. Então ainda não tem nenhum tipo de indicativo. Eu acho que se a casa quiser fazê-lo, né, é uma situação que não gera constrangimento, e não havendo possibilidade, depois a gente até justifica. E eu não teria nenhum tipo de constrangimento em relação a isso, mas só ficando essa limitação, essa necessidade provavelmente de utilizar o recurso para poder fazer as despesas correntes. Pode ser o pessoal ou até mesmo as manutenções de uma forma geral, mas apenas não me causa nenhum tipo de desconforto qualquer indicação. Eu apoio, respeito e, sendo possível, a gente Está certo. Só comentar. Sim. Voltando à questão da área de saúde, já tivemos a central de marcação de consultas de fora hoje paralisou por completo. Então agora as dificuldades vão ser piores para se conseguir uma. Parou. Então, o valor das consultas dos médicos não concordo, R$7, paralisou.
Então, tão cedo, nós dependemos do SUS, vai ficar cada vez mais difícil. Uma briga em andamento, eu estava tendo um WhatsApp aqui conversando com o pessoal do COSENS, e o superintendente regional está querendo tirar a regulação do SAMU de lá. E aí está um pau danado, porque primeiro nós estamos querendo que ele cuide da regulação Juiz de Fora do Estado para depois mexer nos municípios. Então, eu volto a falar, a gente tende a viver um período de muita dificuldade mesmo nesse próximo ano. Nós estamos voltando àquela época, infelizmente a gente fica correndo de madrugada pedindo favor, pelo amor de Deus, entrar com a unidade judicial para a gente poder conseguir salvar as vidas das pessoas. Porque só a CISPES não vai dar conta de atender toda a comunidade, não. A CISPES nós já temos a nossa cota de acordo com o valor que é pertinente ao município, a gente já compra a cota extra, mas ainda assim a gente não consegue realizar todo o atendimento de demanda. A gente já deve fazer uma tratativa, por exemplo, demandas de urologia, a gente tem uma demanda realizada. Não é por falta de atendimento, mas é porque o que tem disponível ainda não dá conta de atender a demanda. A CISPES faz os atendimentos aos sábados, né, faz as consultas agendadas, mas a gente não consegue. Profissionais de algumas especialidades específicas são praticamente impossíveis. Né? Cirurgias de membro superior, de mão, não tem. Angiologia, só se for milagre ou alguém muito feliz, que estiver muito abençoado para conseguir fazer, e até procedimentos de menor complexidade. Com o fechamento da CMC, vai virar um caos. Além disso, temos problemas de financiamento. Neurocirurgia também é o grande problema hoje, que não tem nenhum prestador do SUS, neurocirurgião. Não existem prestadores. Não se existe. houver, salvo melhor juízo, as UPAs ligadas ao HU já pararam, estão funcionando só atendendo o protocolo de Manchester, que é vermelho. Se não for vermelho, volta para casa. Está morrendo. E a maternidade também vai parar de atender por falta de pagamento. A maternidade já praticamente paralisou. Eles estão tocando lá ainda porque a Suprema precisa do atendimento para poder fazer o funcionamento da faculdade, então eles estão tocando e estão levando. Mas existe um déficit lá que, salvo o melhor juízo, já supera a marca de 16 milhões de reais. Funcionários foram para a rua, tem um desabafo de um dos diretores lá, que inclusive não é nem uma pessoa que fica fazendo manifestação pública, fez uma manifestação pública com relação a isso. Então, infelizmente, é uma situação caótica e muito complicada em relação a isso. Joaquim, é interessante essas colocações, até nós vereadores, que a gente às vezes anda na rua, que a gente falou, as pessoas cobram, é importante estar inteirado disso até para poder justificar. Foi noticiário, foi no Tribuna, a Asconsa suspendeu novos pedidos de quimioterapia. Eles estão atendendo 150 a mais da capacidade e eles suspenderam, não estão atendendo mais. E eu vi na reportagem que até agosto ainda vai se conseguir alguns recursos. E até agosto do ano que vem consegue depois. Não tem mais recurso. Então, isso, Edith, você fala, às vezes as pessoas falam, pobre, é claro que a gente sabe disso, mas na comunidade a gente tem que estar informado para dizer dessas situações. Isso que o Davi está trazendo aí, ó, isso é coisa, como diz o João, é arrupilante, né? A situação está bem complicada. Essa questão orçamentária, esse é um cálculo do COSENS, que é o Conselho Estadual de Secretários de Saúde. O recurso alocado nos orçamentos estadual e federal só pagam as despesas da saúde até agosto. De agosto para lá não tem dinheiro. Eu até nem sei se os dois pacientes que estavam ali aguardando vagas, se os mandatos já foram cumpridos. Um na oncologia e outro cirurgia vascular. São mandatos difíceis de executar. Nós já estamos fazendo orçamento em entidades particulares, mas nem as entidades particulares estão querendo apresentar orçamento. Nem se você chegar com dinheiro lá, eles estão querendo atender. É um problema que está ficando insolúvel. Quando vamos voltar um período negro, eu acho que não bastava nem só ter o dinheiro. A gente vai ter que pedir, pelo amor de Deus, achar uma alma bondosa que comece a atender, mas é um problema que tende a aumentar e a gente não consegue dar vazão. Pelo menos o HPS ainda nos atendesse, ficaria até mais fácil da gente transferir até o paciente do HPS para outro hospital. Mas tirando daqui de Dente Martins para outro hospital, o profissional é difícil. Não tem jeito, a gente não está conseguindo alguma coisa dentro que tem profissional que está trabalhando aqui, que está lá dentro do HPS, que ajuda a gente a fazer. Mas é um procedimento complicado. A nossa UPA de referência, por exemplo, esses pacientes que estão conosco aqui hoje,
O local que era para eles estarem era a UPA de Santa Luzia, porque aqui não era lugar para ficar. Aqui era para passar e estar na UPA, que era São Pedro, de São Pedro agora nós migramos para Santa Luzia. Só que lá também não recebe. E aí o paciente fica aqui, vai agravar. Nós temos um paciente que está aguardando vaga de remoção para poder fazer procedimento em outro município, que seria para Uberlândia. São situações que estão cada dia ficando mais complicadas. E é uma coisa complicada, mesmo as nossas ambulâncias estando ruins, nós chegamos há 2 meses atrás, tem que mandar nossas ambulâncias para Juiz de Fora porque não tinha combustível para a ambulância deles. Joaquim, essa situação desse caso, inclusive eu sei que a pessoa está procurando de todo lado buscar alguma alternativa. Aquela remoção daquele senhor com problema de coração, Murilo, parece que para Goiânia, pessoas que vêm falar com a gente, aquilo é obrigação do Estado remover aquilo. Todos os procedimentos de média e alta complexidade são principalmente os de alta complexidade. É o Estado e a União que tem que atender, a divisão entre eles. Só que aí tem um problema seguinte: quando existe a judicialização, o judiciário entende que Estado, União e município são entes iguais e ele vai naquele que está mais perto. Então, se der um problema, o mandato é sempre contra o município, eles não querem saber. A gente que se quiser que recorra. Em situações como essas pessoas que estão na nossa unidade, antes que a família Luiza tenha que ir com um mandato contra o município de Matias Barbosa, a pessoa jurídica, está entrando com um mandado judicial contra o município de Juiz de Fora. Nós estamos apertando o Juiz de Fora, que também tem as limitações. Não é nem problema de falta de gestão, é problema de falta de recurso. Não existe recurso para poder custear o sistema tal como está. E está todo mundo tentando passar a bola, né? A gente já vem pensando aí, o Estado de Minas já começa a ficar com medo de no ano que vem não ter o recurso para pagar nem funcionalismo, né? É a escassez de recursos. Então, são quadros que tendem a ficar um pouco piores. Né? Mas esses são os desafios. Aí agora a gente tentando contornar e acertar. A própria Santa Casa terceirizou a parte de urologia todinha. A terceirização ela auxilia um pouco com relação a isso, porque no momento de aperto, né, você consegue diminuir o contrato. Então, nós aqui temos um problema sério, nós temos muito efetivo. E aí, para você tirar um efetivo não é tão singelo. E a gente fica sempre com essa corda, essa faca no nosso pescoço. E são situações que estão ocorrendo. Né? Existem também os lobbies, as movimentações dos interesses econômicos. É complicado. Mas os nossos maiores problemas são falta de financiamento e as dificuldades de apoio. Então, o paciente ali com feito de neoplasia, já fui procurado, mas sem biópsia não tem sem biópsia, nenhum hospital de referência aceita. Essa pessoa que está falando, ela tem uma mancha no abdômen, tem um forte indicativo, mas se não tiver uma biópsia, a oncologia não aceita. E a oncologia também está chegando no limite. E o outro se bobear, a perna dele vai cair dentro da pancreia. E sem te falar mais o seguinte, infelizmente, a biópsia, meu irmão fez 3 biópsias para sair o resultado. Todas as 2 anteriores deu inconclusiva. Tem que fazer a terceira. Agora você imagina um coitado do SUS, pede uma biópsia, dá inconclusiva, até ele conseguir outra. Uma das perversidades não declaradas do SUS, né, de que quem é mais velho tende a morrer se precisar de atendimento. A prioridade é salvar quem tem mais expectativa de vida. Então, na hora das vagas lá, tem várias filas. Tem a fila do SUSFácil, tem a fila do mandado judicial. Depois que você supera essas 2 filas, eles olham quem tem maior potencial de sobrevida. E aí, estamos nessa situação caótica. É duro a gente que já administrou, faz parte da administração, pensa no povo, pensa nas dificuldades, a gente sofre muito mais do que as outras pessoas que só resolvem o problema de si. Mas a conclusão que a gente chega é que chegou a vez das funerárias, né? Não é verdade? Com todas as dificuldades, com tudo, chegou a vez delas. O caminho é esse, é morrer mesmo. Ué, não demagogia aqui não, é absoluto. Para mim é morrer mesmo. E plano de saúde é para poucos. Os planos de saúde já têm hoje dificuldade de fazer atendimento a qualquer tempo. Mas é para poucos tentar plano de saúde.
Eu e minha esposa. Barato hoje para uma pessoa, uma criança, que é o que eu pago com meu filho, o menor valor é R$180. Eu e a minha esposa pagam R$1.800. Entendeu? 1.800. Quer dizer, não é fácil alguém que tem uma renda dessa que possa pôr esse plano de saúde. Procedimentos ainda vai ter também que cobrar na justiça porque eles não aceitam. Mas não é verdade? Agora, o que um pobre vai fazer o quê, coitado? É morrer mesmo. Nosso desafio de tentar brigar. Primeiro Deus, mas segundo chegou a vez, senhor Renato. Primeiro Deus, porque ainda vem agora mais complicando aí esse zika do vírus aí, né? Agora você vem só pegando mais aí. Isso é complicação do futuro. Uma criança que nasce com deficiente hoje, problema no futuro da vida inteira, velho. Microcefalia. Pois é. São os problemas que a gente enfrentar na base. Né? Nós estamos hoje com um mutirão de limpeza. Hoje, Monte Alegre, Nova Cidade e Mirim. Por mais que a gente limpe, só hoje foram tirados 5 caminhões de entulho, de lixo, que não era para estar. E não conseguimos tirar tudo. Amanhã, Maria Célia e Nossa Senhora da Penha. Então, às vezes a gente fica falando, fica parecendo que a gente está até tentando transferir a responsabilidade para as pessoas. Mas não é transferir, é dividir. A gente não dá para colocar 5 mil agentes de DMI, porque a função do agente de DMI não é ficar tirando foto de dengue, fazer orientação para que as pessoas se cuidem. Né? E a gente não está tendo isso. E essa questão da zika, é tudo de acordo com o mosquito. É um mosquito que a gente consegue combater ele com ações que são básicas, mas é o desafio da gente. E que são problemas que vão impactar agora, porque essas pessoas vão para os postos de saúde. E aquelas que tiverem decorrência, algum problema como a microcefalia ou outros problemas que invariavelmente podem ocorrer, problemas hepáticos, outros desdobramentos, são pacientes que vão permanecer depois conosco. E a gente vê crescer cada vez mais, até pela nossa própria conduta, nosso tipo de vida. Eu falei agora há pouco dos pacientes de hemodiálise. Né? Na época que, por exemplo, o Carlos foi prefeito, nós tínhamos um número que era um número menor. Quando eu fui prefeito, um pouco maior. E vem aumentando gradativamente o número de pessoas portadoras de insuficiência renal. Qual que é o problema da insuficiência renal? O excesso de sal, o excesso de equilibrado. Então são problemas que a gente vai ter que tentar batalhar muito para tentar convencer as pessoas que se a gente não mudar os hábitos de vida, porque falou, as funerárias, porque não vai ter lugar para todo mundo. Prevenção. Então é isso. Então, boa hora pro crematório. Tá saindo a lista da feira. Você saber quem vai inaugurar, né? É igual no Brasil de fora, né, Draga? É igual a capital portuária de Simão Pereira. Vai ver quem vai inaugurar. Então, prefeito, agradecemos a presença de todos. Milton, mais uma vez, seja bem-vindo novamente a esta Câmara. Solicita a senhora secretária que faça a chamada final do senhor vereador. Para pensar nem dorme. Carlos Antônio de Carlos Lopes, Evandro José Você Lopes, ouve João Fernando de Assis, Joaquim Benedito Galdino, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho, Pedro Alberto Bianchi, Quinta de Oliveira Fernandes. Então, declaro encerrada a presente sessão. Comissões até segunda-feira. 40 minutos.